Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do tema sem anistia. Há toda uma mobilização na Câmara dos Deputados, com uma soma incrível de parlamentares que estão propondo a anistia. Uma atitude que aparentemente vai contra a nossa própria Constituição, uma vez que nós estamos julgando uma tentativa de golpe de Estado. Imagine, né? Como é que isso vai se desenrolar? Que possibilidades abre? O que acontece se houver uma flexibilização dessas penas que são descritas na Constituição como a penalização necessária para evitar novas tentativas de golpe? Bom, para tratar disso, nós convidamos um cientista político que eu vou apresentar para vocês agora. É o João Rafael Moraes. Muito obrigado, João, por estar aqui com a gente. É um prazer tê-lo conosco. O João é um cientista político, é um historiador. Eu vou falar apenas uma breve introdução, ele tem um currículo amplo. Ele é membro do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense e membro também do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Estadual do Rio de Janeiro, né? João, de novo, obrigado por estar aqui com a gente. E eu já vou jogar uma questão para você, para podermos começar essa conversa assim, a partir de hoje. Como é que você está vendo essa iniciativa de um conjunto expressivo de parlamentares que pede a anistia, quando está mais do que evidente que houve uma tentativa de golpe de Estado? Bom, Silvio, bom dia. Bom dia, eu agradeço o convite em primeiro lugar, né? É uma honra estar aqui falando com o Le Monde. Uma das principais leituras que eu faço há muito tempo é esse jornal, já há muito tempo, desde o meu pai sempre leu o Le Monde, edição impressa, né? E eu sempre leio, é difícil passar uma semana sem ler pelo menos uns 3 ou 4 artigos. Vocês têm contribuído muito para o debate, para a qualificação do debate público no Brasil. Então, fica aqui esse agradecimento pelo convite. E esse tema, né, que a gente vai discutir hoje, eu acho que é o principal tema político do país nesse momento, porque também está no lastro de um problema histórico que, a meu ver, e de muitos colegas também, na visão de muitos colegas, talvez seja o problema político mais grave e mais continuado, né, que tem uma continuidade mais densa na trajetória histórica do país, que é esse golpismo, porque o problema da discussão da anistia ou não anistia passa pela relação da democracia brasileira com essa trajetória golpista, a dificuldade que nós temos de sanar esse problema. Esse problema está diretamente associado aos militares, né? A participação dos militares, como a gente já viu, o processo que está lá rolando no STF deixa muito claro que há uma participação de militares do alto escalão, e fica uma questão ainda sobre até que ponto os comandos estavam envolvidos nisso, mas a gente sabe que há militares que têm uma longa trajetória na caserna, muito respeitados na caserna, que estão diretamente envolvidos. Então é difícil olhar para esse tema, essa discussão que está sendo pautada na Câmara, sem pensar essa trajetória histórica do país com o golpismo, e não só um golpismo civil, mas principalmente um golpismo militar, né? Mas em associação com estratos civis, como foi, por exemplo, em 64. E a anistia a golpistas é uma tradição brasileira. A gente lembra muito da lei da anistia de 1979, mas é bom lembrar que foram anistiados militares que já haviam tentado golpes outras vezes. Por exemplo, muitos militares em 64 tinham sido anistiados por Juscelino, por uma tentativa anterior. Então, esse tipo de coisa vem acontecendo, parece sistemático, parece uma espécie de DNA político, né? A pactuação com o impactuável, relevar crimes cuja condenação, cuja punição deveriam ser o pavimento para o Estado democrático de direito. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que ter um olhar histórico, entender que tem uma tradição brasileira nisso. E, segundo lugar, entender que a gente está passando por um momento político que é disruptivo. Existem forças políticas organizadas no país para derrubar o pacto social vigente, que é a República de 88, é a nova República. Essa República, o pacto que a sustentava, caducou ou está caducando. Ele era baseado em premissas democráticas, ainda que você tivesse
disputas sobre quais os limites dessa democracia, que entregas essa democracia seria capaz de fazer em termos de bem-estar social. Havia muita disputa, havia uma disputa mais à direita com uma ordem mais liberal, mais à esquerda com uma ordem mais trabalhista, mas havia premissas mínimas compartilhadas, como toda ordem precisa ter, né, para ser mediada, para ter alguma estabilidade, e essas premissas estão em xeque nesse momento. E esse projeto, acho que é o resultado, é o ponto culminante desse processo, que já começa em meados da década passada. A gente tem os marcos em 2003, depois de 2016, com o golpe contra a presidenta Dilma, e esse processo só vem escalando. A eleição de Jair Bolsonaro certamente é um dos marcos também desse processo. E desde então, a pauta da democracia vem se tornando... Quer dizer, a democracia estar em pauta já é um sintoma gravíssimo. A gente está tendo que discutir, tendo que fazer campanhas políticas em defesa da democracia, né? Eu acho que isso já é sintomático de que há um problema muito sério, muito nuclear para essa república, que vinha sendo instalada com limites, com problemas, mas pelo menos isso ninguém discutia. Imagina se eu, você ou qualquer um que está assistindo há 10, 15 anos atrás fosse teletransportado para o cenário de agora, né? Quanta coisa foi abruptamente transformada em uma década, no espaço de uma década ou um pouco mais. Então, acho que essa pauta ela traduz um problema histórico que retorna, que bate a porta novamente, que é o questionamento da democracia no Brasil, que é sempre um projeto que encontra limites muito fortes em algum momento, limites oligárquicos, limites fardados, limites do mercado, porque eu acho que a gente está vivendo uma crise, e aí passa por um fator de conjuntura sistêmico. Acho que o capitalismo está dando um teto. Vamos entender um pouco de que limites são esses, né? Porque nós estamos falando de um sistema democrático que se propõe liberal, não é nada extraordinário, é um sistema democrático que combina com a lógica do mercado capitalista. Em outros países ele ainda é vigente, né? E aqui você está dizendo que a toda hora ele está sofrendo limites. Quais são esses limites? Eu acho que, primeiro, tem um limite que talvez seja ontológico à democracia liberal, porque na medida que ela permite um regime de concentração, de acumulação de capital tão voraz, tão sem limites, digamos assim, né, a ponto da gente ver essas estatísticas abjetas, né, de 1% da população com 50% da riqueza, eu acho que isso tende a produzir, né, a densa literatura discutindo isso, principalmente nos últimos 30, 40 anos, nesse regime neoliberal que radicalizou esse regime de acumulação, isso tende a produzir instabilidade. Com tanta concentração econômica, é impossível se supor que você vai ter algum grau de equidade política, de justiça no acesso às instituições, etc. Então, isso tende a tensionar a sociedade, tende a gerar ressentimento. Então, as classes médias, baixas, elas estão ressentidas, porque elas estão sendo depauperadas, elas estão sendo vilipendiadas, elas estão tendo uma deterioração na sua qualidade de vida. Isso tem estudos que têm mostrado isso, inclusive nos países centrais, Estados Unidos, Europa, como o welfare vem sendo desmontado nas últimas décadas. Então, isso é um problema histórico e que tensiona a corda. Essa corda tem um limite. Esse ressentimento social, ele necessariamente vai produzir instabilidade política. A gente costuma dizer na ciência política que a democracia é um regime que precisa de abundância para funcionar. Ela é frágil. Ela precisa de muitos tipos de abundância. Abundância em segurança, por exemplo, que é uma coisa que o brasileiro também não tem, é um dos temas também, né? Não é o tema da nossa conversa aqui, mas passa um pouco por isso também. A própria eleição do Bolsonaro passa por isso. Ela precisa de abundância econômica, bem-estar, né? Então, o regime democrático, ele é frágil e ele precisa dessas abundâncias para funcionar. Então, quando essas coisas começam a entrar em crise, sistematicamente, essas crises vão se sobrepondo, forças políticas necessariamente surgem para se aproveitar desse ressentimento, para virar a mesa, para buscar outro tipo de ordem que seja mais afeita aos interesses delas. Esses grupos que estão em torno da pauta pela anistia são grupos historicamente radicalizados à direita, que não vinham encontrando espaço na ordem da República de 88, que foi uma república constituída a partir da derrota da ditadura, da derrota desses grupos, que os historiadores chamam de linha dura da ditadura, né? Então é preciso entender o que é a extrema-direita brasileira. Qual é a vanguarda dela? Vamos tratar disso, porque, por exemplo, o agronegócio é um fenômeno que tem a sua importância crescente nas últimas décadas. Ele não tinha essa bola toda um tempo atrás. E foi convivendo com um regime democrático que ele foi crescendo e foi se impondo como um ator político também, não é? Quer dizer, de quem nós estamos falando hoje quando nós falamos
desses grupos sociais que se opõem à democracia? São muitos, né? Infelizmente. Tem que listar. Primeiro, tem uma turma que é mais radicalizada à direita ideologicamente, que estão ali em torno do que a gente chama de bolsonarismo, que é esse núcleo duro da extrema-direita. Esses estão ligados a uma memória afetiva da ditadura, a revisionismos em relação ao fim da ditadura, ao que 64 representa para o Brasil, etc. E a vanguarda disso é o Bolsonaro e uma série de generais que estão ao redor dele, que também, na época do fim da ditadura, quando houve a distensão a partir do governo Geisel, eram militares que estavam contra esse processo, ou seja, que é a linha dura da ditadura. Ou seja, eles tentaram, inclusive, recrudescer a repressão a partir dos anos 70, 80 e se opuseram frontalmente à abertura política. Ao mesmo tempo, temos oligarquias e setores já estabelecidos que estão ali em torno do que a gente chama vulgarmente de centrão, que é o mercado financeiro, o agro, enfim, setores concentradores de terra e de riqueza que são históricos, que estão no núcleo da formação social brasileira, né? Esses setores eles estão há muito tempo barganhando por um regime de acumulação mais afeito aos interesses deles. O que eles fazem é manter em cada ordem esse regime de acumulação. Eles se adaptam. Eles são capazes de operar tanto num sistema democrático como num sistema ditatorial. Agora, que sistema democrático é esse também que permite que tais lobbies se capilarizem tanto? Inviabilizem, por exemplo, a reforma agrária, a distribuição de riqueza, ou seja, pilares mínimos para uma democracia de fato, real, poder ser entregue, né? Bom, aí é o problema histórico da formação do país, do capitalismo periférico. São várias dimensões para a gente analisar esse problema, né? Mas voltando mais especificamente à questão da anistia que está sendo discutida, eu acho que é um problema político grave e que traduz uma mobilização social frontalmente antidemocrática. Para a gente ter chegado a esse ponto, é porque há muitos setores dispostos a negociar o inegociável, ou seja, a relativizar a ordem democrática, e esses setores também passam pelo agro, por todos eles, porque a gente já viu, desde 64, que tanto o mercado financeiro, ou em outros casos mesmo, a gente pode remontar isso para o fascismo, o nazifascismo na Europa, como o mercado e setores de centro, ditos liberais, são capazes de pactuar com forças reacionárias à direita, principalmente se eles sentirem uma ameaça ao seu regime de acumulação de capital, né? Quando isso entra em questão também, como entrou com os governos do PT, eu acho que isso também leva a uma radicalização do outro lado. Isso é histórico. Sempre que acontece um governo trabalhista, que maximiza direitos trabalhistas, maximiza direitos sociais, por mais limitadas que essas conquistas possam ser, porque eu acho que também existe esse debate. Mas quando você tem uma coisa chamada queda da taxa de lucros, geralmente esses setores aí, o agro, a Faria Lima, eles começam a buscar uma saída. Eles apertam um botão de ejeção, eles ejetam. Forças políticas ameaçam a taxa de lucros. Eu acho que passa por isso, né? Tá, mas aí nós temos que introduzir um outro também, que são os militares, né? E eles têm uma concepção de que eles são um poder moderador da democracia, é isso que eles acham? Olha, aí esse tema já particularmente é um dos meus núcleos de pesquisa, né? Tenho estudado isso há muito tempo. O problema da relação civil-militar, né? Existe ampla literatura sobre isso. E no Brasil, eu acho que o Brasil é um dos casos mais complexos na literatura mesmo. Inclusive, cientistas políticos de outros países reconhecem isso. No Brasil, se a gente pensar em 1889, já o que aconteceu, né? Nossa república foi proclamada por eles. Eles sentem que tem uma certa paternidade sobre a república. As Forças Armadas, elas se consideram mãe e pai da República Brasileira, e existe um certo consenso na caserna, entre o alto oficialato, de que os civis são inaptos para conduzirem o país. De que as elites civis, as oligarquias, não têm projeto de país. E isso parte de uma verdade, porque, de fato, realmente a gente não tem uma... É a velha tese do Sérgio Buarque de Holanda, né, e de tantos outros, de que o Brasil não tem uma burguesia nacional, ou seja, uma elite... Dada a formação no capitalismo periférico, que é a nossa, esse tipo de formação social não produz uma burguesia interessada com o desenvolvimento do país. Pelo contrário, é uma burguesia associada ao capital estrangeiro, ou seja, uma burguesia que é agente de práticas imperialistas do capital internacional. Então isso e outras coisas geraram nos militares uma percepção de que os civis não têm capacidade de conduzir o país. Porque, historicamente, os civis estão sempre preocupados só com o seu próprio interesse, né? Segundo a ideia de patrimonialismo, por exemplo. Então, as Forças Armadas se constituem no meio disso e também isoladas de um papel, claro, dado pelo Estado. Já que não entramos em guerra,
né? Então, elas não têm um papel voltado para fora, segundo o arquétipo clássico do Estado moderno, né? Do monopólio da violência, voltado para fora. Então, elas acabam interferindo mais na ordem social. Tem a velha tese também das Forças Armadas como cães de guarda das elites. Isso também é verdade, mas isso não esgota o papel delas. Elas têm interesse corporativo próprio, elas não são só um instrumento das elites, mas são também. Então, um instrumento de repressão interna, porque no capitalismo periférico, as Forças Armadas se tornam mais, elas estão mais em guerra com o próprio povo para fazer controle interno do que com outros estados, né? Então, passa por todas essas questões. E no meio disso, elas se constituíram muito isoladas, tanto do Estado quanto da sociedade, porque no início da formação militar brasileira, o serviço militar era tratado como uma coisa... As elites não queriam. Tem a velha história dos voluntários da pátria, que pagavam para os escravos, para os escravizados irem lutar no Paraguai. Então, nisso, os militares se criaram em bolha e desenvolveram o próprio ethos, o próprio sentido de missão. E é um sentido de missão voltado para dentro, é um novo profissionalismo militar, digamos assim, né, de conduzir o país, uma missão cívica de conduzir o país, já que os civis não são capazes de fazer isso. Quer dizer, esse é o consenso deles que vai resultar na doutrina de segurança nacional. E isso, no meio da tragédia da Guerra Fria, do golpe de 64, consolidou uma mentalidade entre eles de que eles têm que tutelar, que eventualmente eles precisam reaparecer. É claro que há militares que não pensam assim, existe um trabalho, inclusive, do nosso instituto, né, de se aproximar deles, mas eu diria que esse consenso é muito denso ainda, porque passa pela educação militar, que é uma das caixas pretas que deixamos na Constituição de 88. Educação militar e civis. Já vi lá vários livros e análises hoje em dia que falam da intervenção norte-americana no processo Lava Jato, na prisão do Lula, não é? E na destruição da nossa indústria naval, no ataque à Petrobras. Quer dizer, isso não combina também com a democracia, né? Não mesmo. Isso, eu acho que isso está mais do que documentado, né? Mais do que evidente. Inclusive as viagens do Moro aos Estados Unidos, à CIA, ao Departamento de Estado, essas relações estão claras. O que os Estados Unidos têm feito, inclusive com outros países, é usar a corrupção o combate à corrupção como uma espécie de cavalo de Troia, uma política sem fronteiras, né, de combate à corrupção, que na prática é de ingerência e intervenção para fazer mudanças de regime. Seria um dos instrumentos do que os historiadores hoje chamam de guerra híbrida. Os especialistas em estudos estratégicos têm chamado de guerra híbrida, né? Ou seja, métodos não militares de destruição de regimes, de alcançar objetivos estratégicos na ordem internacional. Os Estados Unidos têm feito isso muito. Aliás, não só os Estados Unidos, outras potências fazem também, mas principalmente os Estados Unidos. E isso passa pela dinâmica internacional, centro-periferia, pela formação do mundo como conhecemos, né? Pelo imperialismo. Então, manter países como o Brasil na órbita hegemônica é o principal interesse dos Estados Unidos nesse momento, inclusive dadas as fricções internacionais que a gente está acompanhando, né? E o questionamento à ordem americana. Eu acho que a ordem americana está em xeque. Não o poder dos Estados Unidos como potência, mas a hegemonia. Essa hegemonia unipolar com a qual a gente conviveu desde o fim da Guerra Fria, isso está em xeque. E isso a gente pode dizer que está caducando. E isso torna os Estados Unidos mais reativos. Isso tem levado ao recrudescimento do que a gente chama de doutrina Monroe, né? Que é a ingerência dos Estados Unidos sobre a América do Sul, América Latina. E eu acho que a tendência é isso só piorar daqui para frente. Ou seja, os países latino-americanos vão perder capacidade de manobra, vão sofrer mais ingerência dos Estados Unidos. Como vamos reagir a isso é uma questão que está posta para as nossas lideranças políticas. Há muito o que fazer, não há. Essa é uma velha questão histórica, mas eu acho que a Lava Jato está no meio disso, de uma tentativa de chutar a escada, né? E impedir que um país como o Brasil prospere, que exporte capital, porque as empresas que a Lava Jato destruiu, porque a Lava Jato ela se valeu de um combate à corrupção, que a corrupção houve, ninguém questiona isso. Agora, para combater a corrupção numa empresa como a Petrobras, ou em construtoras, que estavam levando o capital brasileiro para o exterior, ou seja, o Brasil estava seguindo a receita do capitalismo, né? Mas para você se industrializar, para você fazer isso, para desenvolver na periferia, você às vezes bate nessa porta, né? Porque as potências centrais chutam a escada, elas querem deter as chaves do desenvolvimento, elas não querem competição. Então a Lava Jato está inserida num processo de destruição mesmo da empresa, do setor de construção civil brasileiro, que estava competindo com o americano, estava exportando capital para a América Central, para a África, e do setor petrolífero, né? A Petrobras virou uma furadora de poço, ela era uma empresa que tinha uma cadeia produtiva complexa, várias refinarias, oleodutos, quer dizer, no lastro
da Lava Jato e de toda a destruição que foi feita à imagem da Petrobras no noticiário, e esse lobby, né, porque junto com a ideia junto com o combate à corrupção vem sempre a defesa da privatização. Privatiza que acaba isso. Quer dizer, isso já é uma propaganda mesmo, uma coisa ideológica que foi muito martelada na cabeça das pessoas e facilitou as amplas privatizações que houve no lastro ali da queda da Dilma, com Temer, Bolsonaro. Então isso destruiu uma empresa que era uma das líderes mundiais, tinha uma cadeia produtiva complexa, fazia muito mais do que o fura-poço, e hoje basicamente ela é fura-poço. Então é claro que há um objetivo estratégico, né, de conter o desenvolvimento brasileiro, de chutar a escada mesmo. Então, mas aí como é que a gente combina os interesses desses grupos que você está nominando, né, que são grupos internos, de direita, de extrema-direita, com essa articulação internacional? Quer dizer, a gente sabe, inclusive, do Steve Bannon organizando frentes de extrema-direita internacional, de como se manipulam pelas redes sociais hoje em dia a opinião pública, né? Mas eu não consigo fazer a ponte entre essas oligarquias regionais brasileiras que defendem privilégios muito relativos ao seu território, né? E essa lógica internacional que também ataca a democracia. Como é que você vê isso? Bom, a gente tem que entender que, historicamente, o imperialismo ele está ligado a elites nacionais que são corruptas e que não têm nenhum interesse nacional em desenvolver seus países, né? Normalmente você tem elites locais que pactuam. Se a gente pensar a formação da elite brasileira, historicamente, ela vem de elites estrangeiras que nos colonizaram, né? Existe uma continuidade dessas elites. Países que escapam disso normalmente passam por traumas, como revoluções, por trocas de poder, né? Como a China, por exemplo. Então, essa continuidade histórica explica como a nossa burguesia é capaz de pactuar para sabotar o próprio país. Porque, do ponto de vista do rico brasileiro, da elite, seja a Faria Lima, seja o agro, eles não estão preocupados se o país está caindo aos pedaços, desde que eles tenham acesso ao aeroporto para fugir para Miami quando eles quiserem e que eles vivam ilhados numa bolha fortificada de riqueza. Então, esse é o padrão de elite como a brasileira, né? E que para alguns, como o Darcy Ribeiro, enfim, sempre disseram que talvez seja a elite mais perversa do mundo. É difícil encontrar um caso tão parecido quanto uma elite que realmente expolia tanto o próprio povo. Eu acho que talvez isso remonte à escravidão, que foi quase 4 séculos, né? Algo muito estrutural no país e deixou um lastro nas relações de trabalho e na percepção das elites sobre o povo brasileiro. Então, a Petrobras, tudo que aconteceu nesse processo da Lava Jato, passa por essas nuances históricas, passa por uma falta de compromisso absoluta das elites brasileiras com o desenvolvimento nacional. Então, para eles, quando o Bolsonaro, por exemplo, privatiza uma empresa dessa, entrega um oleoduto na mão do capital estrangeiro, isso tem uma continuidade histórica, isso não é alguma coisa que aconteceu do nada. Isso é o padrão das elites brasileiras. Sempre foi esse, né? Quer dizer, é lógico que quando a gente fala elite, não é essa coisa monolítica. Tem empresários que, por exemplo, estão mais ao lado do Lula, mas, de uma maneira geral, o consenso que eles são capazes de produzir nunca é nacional, nunca é um consenso desenvolvimentista. É muito raro, a gente tem no máximo surtos disso, mas logo vem um consenso ligado ao capital estrangeiro para novamente privatizar, chutar a escada e dificultar qualquer possibilidade de desenvolvimento realmente autônomo, né, que alcance uma soberania. Então isso passa pelo lugar histórico do país. E os interesses dessas elites são basicamente privatistas, né? Elas têm os interesses delas, elas não conseguem transformar isso num interesse nacional, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outros países. Mas a democracia, esses interesses econômicos combinam com o fascismo ou combinam com a democracia hoje em dia, hein? Acho que combinam mais com o fascismo, né? E por quê? Isso só porque eles são mais privatistas, né? A democracia é algo que demanda mais soberania popular. Democracia é algo que demanda necessariamente mais distribuição de poder. Esse é o core do conceito de democracia. E quando você tem elites concentradoras de poder econômico e de poder político e que pactuam com interesses que são antinacionais, ou seja, interesses que vão na contramão, que são antagônicos ao desenvolvimento nacional, à autonomia do país e, consequentemente, à soberania do país, logo, é impossível você caminhar democraticamente por esse trilho. Esse trilho só vai levar a algum projeto necessariamente autocrático, necessariamente concentrador. Esse tem sido o projeto da burguesia brasileira. Se a gente olhar a própria história da República de 88, da nossa democracia,
ela tem limites muito severos, né? A Constituição, o sistema político brasileiro falhou em realizar aquela Constituição, que é muito bem desenhada, é uma Constituição de welfare state, uma Constituição de bem-estar social, mas ela não está plenamente entregue. A gente olha as condições reais do país, da maioria da população. Então, esses limites já foram dados lá atrás. Porque uma coisa é o que a gente tem na letra, né? A Constituição é letra morta para muita periferia brasileira, onde você convive com operações policiais que não passam pelo Estado Democrático de Direito, com situações que qualquer pessoa de classe média ou classe alta brasileira consideraria intolerável na sua porta. E, no entanto, acomete a vida de milhões de brasileiros todos os dias. A gente conviveu com esse tipo de coisa, relativizou esse tipo de coisa, assistiu notícias no café da manhã terríveis, típicas de países em guerra. Então, isso já são infiltrações no edifício democrático, que traduzem um projeto mal realizado. E é mal realizado porque, historicamente, as condições para a realização da democracia liberal no país como o Brasil, elas não são as melhores, né? A gente tem uma formação social muito concentradora, muito privatista, que não passa pela formação de um espaço público, de interesse público, interesse nacional. Então, acho que a tarefa do povo brasileiro é construir uma nação, um Estado nacional. É isso que o Brasil tem que ser capaz de produzir isso. E a gente não tem sido capaz de produzir isso, porque nós temos elites políticas dirigentes que não estão comprometidas com qualquer ideia de um projeto nacional. Então, acho que todas essas questões passam por isso. É um problema histórico, em primeiro lugar. E que tem Mas aí a coisa complica, né? Porque eu não tenho a percepção que seja só a elite brasileira que defende o fascismo no Brasil hoje. Não. Quer dizer, o resultado das últimas eleições mostra um país dividido. Não digo meio a meio, mas tem uma parcela importante da população que fala melhor o fascismo do que a democracia. Como é que é isso? Então, claro, é óbvio, realmente não são só as elites. Nenhum movimento político na sociedade de massas pode vingar se não tiver quórum, né? Se não tiver apoio popular. Como não teve há 100 anos atrás, na Alemanha, na Itália, em outros países onde o nazifascismo surgiu, sempre teve muito apoio popular. Mas por que o povo apoia? Por que o povo quer tacar uma bomba na sua própria democracia? Porque essa democracia não está sendo capaz de entregar o que esse povo espera. As pessoas se voltam contra as instituições, as instituições não estão sendo capazes de realizar as suas promessas. Então, a pessoa passa a eleição, entra a eleição, sai a eleição, entra partido, sai partido, as pessoas têm a sensação que a vida delas continua mais ou menos a mesma. E os mesmos problemas aparecem o tempo todo. Então, elas começam a sentir que o sistema não é eficaz. E aí surgem oportunismos políticos para mobilizar esse ressentimento, esse caldo reacionário, que é um problema social que acomete as massas, né? Surgem oportunistas políticos para transformar isso numa arma política. E é uma arma de destruição em massa. Esse ressentimento é uma arma de destruição em massa. E não é só no Brasil. Todo o Ocidente liberal está vivendo com isso. E remonta ao problema lá do começo, né, da nossa conversa. A crise do capitalismo, a acumulação de capital, a incapacidade que o sistema capitalista tem tido de demonstrar eficiência distributiva. Pelo contrário, né, a gente tem tido uma concentração cada vez mais feroz. Isso depaupera as pessoas. Isso mina a credibilidade das instituições, porque são essas instituições que sustentam essa ordem de acumulação. Então, ainda que as pessoas não tenham uma compreensão tão clara, técnica, acadêmica disso, elas estão sentindo que a vida delas piora, elas estão sentindo que os partidos são praticamente todos iguais quando governam, elas estão sentindo que existe algo que piora a vida delas, elas estão sentindo que as instituições não dão as respostas que elas buscam. Então, elas vão buscar as respostas bravateiras. Então, sempre vai surgir alguém oferecendo saídas simples, respostas fáceis, e mobilizando-as na direção de um inimigo claro que dê a elas um espantalho, né, para jogarem esse ressentimento e elas baterem. Então, quando o cara vai votar no Bolsonaro, ele está jogando uma bomba na urna. Não por acaso teve aquelas imagens na eleição de 2018, né, do cara indo com um revólver para a urna. Essas coisas são simbólicas de algo muito real. As pessoas querem explodir esse sistema. E não à toa a palavra sistema aparece, né? Isso tudo que está aí. Então, eu acho que existe um ressentimento social que é legítimo em grande medida, mas que está sendo canalizado por um projeto político que a gente sabe que é nefasto. É oportunista, é nefasto e é autocrático. É autocrático, não é democrático. Mas passa, ironicamente, paradoxalmente, por muita mobilização popular. Então, as pessoas... Tem muitos livros saindo sobre isso, né? Sobre a crise da democracia, e um deles, o título é muito sintomático, né? O Povo contra a Democracia. Esse é um dos livros, né? Como tem outro, Como as Democracias Morrem, mas o título desse eu acho que o que traduz melhor, porque é isso que nós estamos vivendo. As pessoas estão se sentindo traídas por instituições que elas não sentem que representam os seus interesses. Essa coisa dos políticos em Brasília, fazendo o que querem com orçamento, distantes, trabalhando pouco.
Isso se tornou mesmo assim uma coisa no imaginário popular que descredibiliza toda a política. Então eles vão votar em políticos que não se pareçam com isso, que são esses Mas não caras. parece único, né? Quer dizer, o fato de você ter hoje 50 e tantos bilhões de reais à disposição dos parlamentares para emendas, para favorecerem a sua reeleição, os seus currais eleitorais, sem que haja um grande controle com isso, apesar dos esforços do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, isso não tem em outro país, quer dizer, não conheço, né? Esse tipo de situação em que, por exemplo, essas oligarquias, na sua representação parlamentar, vão abocanhando o orçamento e restringindo a capacidade do Poder Executivo implementar as políticas que ele até se propõe, de saúde, de educação, tal, né? Quer dizer, faz parte desse jogo autoritário, né? Que está protegido. Quer dizer, a justiça também está nisso, né? Sim, eu acho que aí você tocou num ponto que é essa batalha dos poderes que está acontecendo no Brasil. O equilíbrio de poder, que também é fundamental à ordem democrática, né, ao Estado Democrático de Direito, é uma evolução histórica justamente para conter tiranias. Os poderes se equilibram para que nenhum deles governe sem alguma crítica, né, sem algum equilíbrio, sem alguma moderação. Então os poderes se moderam. O que a gente está vivendo desde a última década é um processo de acumulação de poder, de hipertrofia do legislativo. Isso aconteceu, o golpe contra Dilma já é um marco desse processo, porque o Congresso, em peso, conseguiu derrubar uma presidente, forjar uma suposta legitimidade, né? Muitas pessoas acreditaram que aquilo era legítimo, isso dividiu a sociedade, mas parte expressiva da sociedade considerou aquilo legítimo, e derrubaram uma presidente sem ter cometido crime, com um pretexto ali, né, da pedalada fiscal e tal. Depois o próprio TCU inocentou a Dilma. Então foi claramente um golpe parlamentar. Então ali você já vê que o Congresso assumiu um protagonismo. E esse protagonismo se deu numa reação a políticas que o Executivo vinha implementando sob o governo do PT. A derrota em 2014 mobiliza essas forças, né, que estavam ali em torno do Aécio a tentarem pela via não democrática, porque na via eleitoral não conseguiram de novo. De lá para cá, o Congresso só aumentou essa hipertrofia. A musculatura do Congresso está crescendo sem parar, e isso foi justamente nos governos Temer e Bolsonaro que permitiram isso. O Temer, por interesse, porque ele entrou para isso mesmo, para fazer um novo pacto. E o Bolsonaro, por várias razões, inclusive inaptidão para governar, né? Ele virou uma rainha da Inglaterra e o Congresso aproveitou. Então não existe vazio de poder, né? Essa é uma lei de Newton na ciência política. O Congresso se aproveitou também do vazio do Executivo com Bolsonaro, que falava muito, tinha esse gestual muito autocrático, mas capacidade de governar e de executar políticas mesmo, a gente viu que ele não tinha, né? Tanto é que o próprio golpe fracassa muito em parte pela inaptidão dele. Passa por muitas coisas, mas também tem isso. E aí hoje a gente tem um Congresso que concentra o orçamento, concentra do debate nacional, mas de uma maneira totalmente desvirtuada do interesse público, inclusive passando por essas nuances de rede social, né? A gente vê os parlamentares que às vezes vão lá para a tribuna para fazer um blog ali no celular e tal. E nessa disputa com o Supremo, que tem sido um poder moderador, como ele é desenhado na Constituição para ser mesmo, em último caso, né? Porque a Constituição também não prevê que a gente chegue a esse estado de coisas. O estado que chegamos, o Supremo está improvisando, tá? Ele está jogando de improviso. E nisso também tem lá os arrobos dele, né? Acho que a gente também passa por esse debate, mas é porque a gente tem que entender também que o pneu do carro está sendo trocado em movimento. Você está falando do equilíbrio dos poderes, mas o judiciário também acumula um monte de privilégios. A gente está acompanhando os processos de remuneração, por exemplo. O Exército é outra corporação que também tem privilégios, né? E os parlamentares agora estão se arrogando novos privilégios com as emendas e tal, né? Como é que esse check and balances, esse equilíbrio entre os poderes pode se dar se aparentemente há um conluio entre eles para preservar os privilégios? São muitas batalhas distintas, né? Sobrepostas. Pois é, isso é que mina a credibilidade nas instituições, né? Quando a gente olha para o STF e vê esses privilégios, fica difícil você convencer uma pessoa comum, né? Uma pessoa que não tem muito estudo, que está olhando para isso com um certo distanciamento, de que aquela instituição, aqueles caras com aquelas capas, né, principescas, que remontam a uma coisa que lembra até o antigo regime, estão trabalhando pelo interesse popular, por alguma coisa próxima deles. Eu acho que
Isso não seria um problema se as políticas que chegam na ponta entregassem alguma coisa, mas essas liturgias, toda essa aparência, esses privilégios, né, porque tudo isso está associado também aos privilégios que eles conservam, é uma instituição conservadora, o direito necessariamente é muito conservador, ele existe para preservar uma ordem, mas quando essa ordem preserva os privilégios dos operadores dela, rapidamente o interesse público com o privado se misturam, né? E você começa a se perguntar se esses caras estão lá trabalhando para preservar o interesse coletivo ou esses próprios privilégios. E a gente já sabe qual é a resposta para essa pergunta. Então, acho que isso também contribui para minar a credibilidade das instituições. Quando a gente olha os privilégios do judiciário, dos juízes, basicamente, por exemplo, o cara comete um crime e a pena é ir para casa, aposentado. Ele é aposentado, ele passa a receber em casa, ele para de trabalhar como recompensa. Então, esse tipo de coisa gera nas pessoas muito ódio, muito ressentimento. As pessoas têm que trabalhar cada vez mais, 10, 12 horas por dia, ganhando cada vez menos. E elas veem esses privilégios sendo conservados. Eu acho que isso piora, isso deteriora ainda mais a confiança nas instituições. E, ao mesmo tempo, isso gera... Você falou de uma aparente solidariedade, né, entre essas classes nesse sentido. E sim, nesse sentido, elas estão juntas, né? Elas trabalham para preservar seus próprios privilégios. Agora, elas estão numa batalha pelo controle da política no país. Existe uma batalha aberta, uma batalha campal, entre o STF e o Congresso, né, no caso. E o Executivo virou um observador. A falta de poder, o quanto foi drenado o poder do Executivo nessa história, chama muito a atenção, né? A pouca capacidade que o Executivo tem hoje de implementar, de executar a política, de cumprir o seu papel. Você Mas, falou ao uma mesmo tempo, questão... elas conservam interesses próximos, né? Ao mesmo tempo, elas estão no mesmo barco. Você falou uma questão central, você tocou o tema do poder, né? E é o poder mesmo que está em disputa, né? Nesse sentido, quer dizer, o espraiamento do fascismo, a sua difusão, ele tem contado com o apoio de algumas igrejas, de alguns ramos das igrejas neopentecostais, né? Então aí nós temos uma aliança entre um capital internacional e igrejas neopentecostais no Brasil. A gente está falando de muitas oligarquias diferentes, né? Oligarquias civis, oligarquias fardadas. O Brasil tem essa tradição de formar grupos oligárquicos, né? Grupos de lobby na disputa pelo poder, e que raramente representam o interesse popular, ou nunca representam o interesse popular. O projeto de poder dessa oligarquia particularmente, que a gente chegou agora, e eu acho que ela está ligada a uma série de coisas nessa conversa aqui, né? Eu vou tentar puxar um ponto aqui com uma coisa que a gente falou antes, que eu acho que tem um papel central dos neopentecostais. Mas esse projeto de poder é antigo, né? O próprio Edir Macedo tem um livro chamado Projeto de Poder. Se não me engano, o título é exatamente esse. Isso está claro, está manifesto, é um dos lobbies mais poderosos hoje no Congresso. E eles têm um interesse muito próprio. Eu acho que essa mediação capital internacional não é uma coisa assim deliberada, né? Não é uma coisa objetiva. É só um traço histórico que se mantém. Então, todas essas elites acabam gravitando em torno dessa presença do interesse internacional no Brasil. Daí essa coisa com os Estados Unidos, essa reverência, né, aos Estados Unidos, aos países centrais. Isso é um traço histórico mesmo. Agora, politicamente, eles estão defendendo logo concentradores, descobriram uma mina de ouro, que é a fé, esse ressentimento todo das pessoas, ele vira uma moeda, né, lá nos templos. Ele vira uma moeda poderosa. As pessoas estão cheias de ressentimento, alguém tem que tratá-las. E aí a ordem neoliberal produziu muita dissociação. A vida associativa foi para o espaço, não existe mais sindicato. As pessoas se tornaram indivíduos muito atomizados, essa coisa da meritocracia individual, gerou um individualismo muito predatório. Então as pessoas estão carentes de associação, de vida associativa. E a igreja oferece isso, justamente no Estado brasileiro também, que é tão deficitário em entregar serviços, nas periferias, nos limites, né, nos rincões. Quem vai oferecer isso? É o pastor, né? Então ele chega lá com a igreja, oferece algum acolhimento para as pessoas, e aí eles estão acumulando, né, e se tornando uma nova empresa. Uma empresa que se tornou, inclusive eles têm as brigas entre eles, é uma coisa que eles disputam esse poder, mas se tornaram um bloco. Eles têm lá a solidariedade dele na hora de tratar pautas mais gerais. Então eles estão nisso virando o Pacto Brasileiro do avesso também, porque é uma nova força e que produz um novo consenso social com relação a valores, numa direção mais reacionária. Então isso também vai bagunçando a ordem social. E aí, quando a gente fala dos governos do PT, né, e foi nesses governos também que essas igrejas cresceram muito,
um dos problemas políticos que a gente está tocando aqui é o ressentimento das pessoas. E como explicar como a classe trabalhadora está tão ressentida, se teoricamente ela veio de governos, né? Como ela está tão ressentida com a esquerda, se nós mesmos afirmamos o tempo todo que os governos do PT entregaram tanto, melhoraram a vida das pessoas, né? De tantas formas. Como isso não pode ter sido capitalizado pela esquerda? Eu acho que isso passa pelo papel das igrejas e da teologia da prosperidade. Porque eu acho que o PT falhou miseravelmente, não só o PT, mas a esquerda como um todo, em estar próximo às pessoas, né? O PT pactuou com as oligarquias e acreditou que essa fisiologia seria suficiente para se manter no poder, para continuar no jogo. Mas ele era claramente um elemento exógeno à ordem e foi ejetado assim na primeira oportunidade. E não capitalizou, porque perdeu o contato com as bases, né? Que é como eu falei até no último texto que eu publiquei com vocês, a famosa crítica do Mano Brown, né? E essa falta de trabalho de base descolou esses ganhos da percepção das pessoas, de onde eles vieram. Então, as pessoas estavam comprando mais carro, estavam comprando mais, tendo mais acesso ao consumo, porque foi basicamente isso, né? E elas estavam atribuindo isso ao poder divino, né? Porque os pastores capitalizaram isso. Essas duas coisas estavam ali caminhando juntas, né? O crescimento das neopentecostais e a melhoria da vida, né? Essa coisa da nova classe C e tal. Então, acho que passa por muitas nuances, né? É um problema muito denso, muito complexo. Não é simples. Mas acho que as pessoas estão querendo respostas simples. E como disse um economista americano, para todo problema complexo existe uma resposta simples e errada, né? Eu acho que a extrema-direita hoje está mobilizando as pessoas em direção a respostas que parecem simples, são atraentes, mas são erradas. João Manuel, desculpe, João Rafael, eu vou trazer para você de novo a questão do ângulo da história, de que há uma interpretação de que o welfare state ele surge na época que ele surge, né? Quer dizer, nos anos 50, 60, dos anos do século passado, como uma espécie de resposta de medo ao avanço do comunismo. Porque você tinha o bloco soviético, você tinha a forte mobilização sindical nos Estados Unidos, né? E uma disputa global, né? Pelos modelos, comunismo ou socialismo, porque o comunismo de fato não aconteceu ainda, né? Quer dizer, e capitalismo. Acontece que o neoliberalismo foi destruindo essa capacidade de resistência e de luta dos trabalhadores. É por isso que a exploração hoje é tão cruel assim, que não se tem democracia? Sem dúvida, Silvio. Eu sou cientista político, mas o core da minha formação é história, né? Eu sempre costumo dizer que as respostas estão na história. Você chamou atenção para um outro problema histórico. 1917 é uma das datas mais importantes do século XX, é uma das datas formadoras do século XX, né? Segundo Eric Hobsbawm, o século XX começaria ali em 1914, né? O recorte dele começa com a Primeira Guerra Mundial, e sem dúvida que 1917 é uma data fundamental. O surgimento da União Soviética e a existência da União Soviética como superpotência, ela demandou do capitalismo uma moderação. Então, recentemente a Clara Mattei, uma historiadora econômica italiana, publicou um livro fantástico chamado A Ordem do Capital, onde ela mostra isso ali já no final da Primeira Guerra Mundial, como o medo da revolução era uma coisa muito forte entre o Ocidente, na Europa, e os Estados Unidos também. E isso mobilizou uma série de ganhos trabalhistas ali no fim da guerra. Quer dizer, na verdade, a guerra gerou muita intervenção estatal que produziu mais investimento do Estado na economia. Então, isso melhorou condições dos trabalhadores. Com a Revolução em 1917 e essa melhoria das condições de vida dos trabalhadores, dentre elas pleno emprego, por exemplo, a capacidade de barganha e mobilização e luta política aumentou muito. Se o cara está bem empregado, tem mais tempo, ele tem mais tempo de se formar, de se mobilizar. As pautas de austeridade fiscal já começam a ser implementadas ali, na década de 20, 30. Ela pega particularmente dois casos, como Inglaterra e Itália, né? Um caso que permaneceu democrático e outro que se tornou um regime autocrático, fascismo. Mas mostra como as políticas econômicas eram basicamente as mesmas. E no sentido de domar a classe trabalhadora. Então, depauperar as pessoas, deteriorar suas condições de vida, aumentar o desemprego, manter as pessoas sob pressão, diminuir a capacidade de se mobilizarem, etc. Depois, durante o fim da Segunda Guerra Mundial, quando novamente reformas sociais foram muito exigidas, com toda a destruição promovida pela guerra, né? Uma destruição não só material, mas principalmente humana, o welfare state volta, né? De novo e se estabelece de uma maneira mais duradoura. Mas isso se dá no momento ali da Guerra Fria, onde justamente tem um sistema bipolar,
onde a União Soviética era um peso na balança muito forte e que dava ao trabalho, digamos assim, na luta contra o capital, uma retaguarda. Então, o medo da revolução e a existência da União Soviética, a gente tem que lembrar que a União Soviética financiou, ajudou lutas de descolonização, por exemplo. Então, ela financiava grupos armados na luta contra potências. Então, era uma batalha campal global entre o capitalismo e o socialismo real, né, no caso, instrumentalizada pelos dois lados. Quando a União Soviética cai, né, em 89, e acaba a Guerra Fria, essa superpotência dos Estados Unidos representando, né, concretamente a vanguarda do capital, a ideia de que a União Soviética colapsou, então houve um fracasso do socialismo, então agora o capitalismo reina hegemônico e sem adversários, aí vem a tese do fim da história, do Fukuyama. Isso foi muito forte e permitiu, pavimentou, né, foi a antessala de um avanço implacável de um regime de acumulação de capital, que nos termos marxistas ou marxianos seria a mesma realização normal do capitalismo, sem obstáculos. Mas a União Soviética existia e representava uma espécie de contingência histórica, a realização desse motor, né, no seu giro potencial pleno. E agora o que a gente está vivendo, 30, 40 anos depois, é isso, é a experiência de um capitalismo sem nenhuma moderação, de um capitalismo que se realiza como seu desenho foi feito para ser. E é um capitalismo que vai levar à concentração, ao monopólio e à deterioração dos regimes democráticos. Porque é impossível democracias sobreviverem com esse tipo de instabilidade social produzida por tanta acumulação de capital. Então, o trajeto histórico desse problema passa necessariamente pela importância que a União Soviética teve como agente moderador do capitalismo, né? Então, os capitalistas se moderaram, ofereceram mais direitos trabalhistas. A própria CLT aqui está no bojo disso, né, em 1943, de acomodar os trabalhadores, de tranquilizar, de evitar que os sindicatos radicalizassem a sua luta política. Então, toda essa mobilização foi destruída. Foi destruída. E hoje a gente não consegue mais fazer uma greve, botar 50 mil pessoas na rua. Isso é o resultado, né? É o resultado, é o sintoma mais claro desse câncer que avançou sobre a luta do trabalho, né? A desmobilização dos trabalhadores. Os trabalhadores hoje estão trabalhando 10, 12 horas numa bicicleta. Então, que tempo que o cara vai ter de ler alguma coisa, de se mobilizar, de ir numa reunião? É um cenário desafiador para a esquerda. Você tem tanta razão nessa história dos trabalhadores desarticulados, que hoje em dia a campanha contra o 6x1, por exemplo, está começando a reunir esse povo todo que está desarticulado. Vamos ver como é que isso evolui, né? Mas eu queria entrar nesse último módulo fazendo uma reflexão sobre o que nós estamos vendo hoje, né? Nós estamos vendo hoje uma grande imprensa que abriu uma campanha contra o governo de uma maneira absolutamente deslavada e manipuladora das informações, né? Quer dizer, e aparentemente o grande problema que o Brasil tem, essa elite, essa imprensa, mesmo as redes sociais, é botar para fora o governo do PT, é acabar com o Lula como um ator político, né? É assim que você vê também? Eu acho que sim. Eu acho que eles estão tentando manter o Lula sob pressão, né, constante, para, no limite, inviabilizar uma reeleição, né? O que me parece é que eles já escolheram um candidato deles, que é um fascista moderado, né? Se é que dá para falar isso. Não sei se dá. Né? Que seria o Tarcísio, provavelmente. Né? O Tarcísio tem feito um meio de campo, ele está jogando, né, com duas camisas, né? Toda hora ele tira uma, bota a outra. Ele continua muito próximo do campo bolsonarista, ele tem um comportamento que parece uma certa lealdade ao Bolsonaro, porque isso é o tipo de valor muito importante, né, para esse tipo de grupo, e ao mesmo tempo ele também come de garfo e faca, né, sem arrotar na mesa, aquela coisa, ele aparece nos telejornais falando, empolerado, ele faz o tipo de discurso aprumado que interessa a essa elite do capital financeiro, porque, assim, não sejamos ingênuos, né, toda a grande imprensa é controlada por basicamente um grupo, né? Então, assim, um ou dois, então são grupos que eles estão pactuados em torno de um objetivo, que é manter esse regime de acumulação, esse austericídio fiscal que a gente vê todo dia. Então a gente liga a TV, estão os caras falando sempre a mesma coisa, que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, que o Estado precisa a dívida do Estado, não sei o que lá. A gente sabe que isso são sofismas, né? Para manter um regime de acumulação, para inviabilizar o investimento público. E o governo do PT, o governo do Lula, o discurso do Lula, é basicamente na contramão disso. O Lula também tenta fazer um malabarismo que me parece impossível, né?
as bolas caíram já, né? A gente viu todos como essas bolas caíram. E ele está tentando novamente, né, mobilizando um centro supostamente democrático contra o Bolsonaro, contra essa coisa que pareceu realmente repugnante, até para muitas pessoas desse centro de direita, tanto que houve ali uma frente ampla, tentando mobilizá-los na direção de tentar investimentos mínimos, né? Então a política do PT nunca foi também uma coisa assim de um arrobo socialista, né? É uma coisa de dar ganhos mínimos, né? Mas isso para as elites brasileiras já parece uma coisa difícil de aceitar. E o governo Lula continua, ele tem um discurso de aumentar o investimento, aumentar o que eles chamam de gasto, né? O gasto público, não sei o quê. Então, eu acho que em torno disso vai se criando novamente, né, uma mobilização desses meios de comunicação que representam esses interesses, no sentido de contingenciar, constranger o governo, manter o governo sob pressão e, no limite, inviabilizar a reeleição ou manter o governo dentro de um certo cercado que o impeça de realmente transgredir muito com esses limites, com essas normas. E no meio disso ainda tem um Congresso, né, que representa esses lobbies concretamente, controlando o orçamento como nunca antes. Então fica difícil imaginar como um governo desse pode fazer políticas públicas que entreguem algo real às pessoas, que possam inclusive fazer, né, transformar isso num objeto para uma possível reeleição. Eu acho que essa é uma questão que está posta para o governo. Eu acho que ninguém está vendo muito para onde ir. Mas uma última pergunta para você, João Rafael. Nas últimas eleições, o PT ganhou 5 delas, né, nesse período da Nova República, né? Quer dizer, como é que isso combina com esse desenho de que começa a se construir uma maioria de extrema-direita, meio fascista ou fascista mesmo? Quer dizer, de onde sai esse também apoio que acaba elegendo o Lula, hein? Pois é, eu acho que a gente está num processo, né? É um processo. Processo é a palavra preferida dos historiadores. Não tem interruptores na história, né? As coisas vão gradualmente. Tem momentos mais disruptivos, a história tem seus soluços, né? Mas a gente está num processo de degradação das condições institucionais do pacto anterior. No pacto anterior, o PT era o ativo político das massas, digamos assim, né? Era o partido que representava aspirações de mudança. O discurso do Lula sempre foi nesse sentido, de transgredir com aquela ordem ali que, embora fosse democrática e tenha já dado um avanço em relação à ditadura, ainda era uma ordem muito favorável às elites, ao PSDB, o tipo de interesse que eles representavam. Então o PT ganhou muitas eleições traduzindo anseios de mudança, né, uma espécie de continuação da instauração dessa república, que teria parado ali com os governos do PSDB, encontrado um limite, né, no sentido de ganhos populares. Então o PT vai avançando e vai ganhando eleições. E ainda tem muita gente nas periferias, né? A gente vê o apoio no Nordeste, ainda é grande, nas periferias aqui do Rio mesmo, ainda tem, o Lula ainda consegue brigar, mas é visível, é nítido que eleição a eleição, esse apoio vai desgastando, vai deteriorando. A razão para isso, me parece, que é essa crise institucional, né? Porque o PT está pagando a conta, ele está sofrendo do ônus pelo sistema político como um todo, pela criminalização da política, fora a campanha do antipetismo, né? Aí passa pela Lava Jato. A gente está vivendo uma campanha de destruição. Eu acho até que o PT demonstra muita resiliência, muita força, porque com tudo que o PT sofreu, com o processo de criminalização direto, porque se a gente lembrar que a Lava Jato era basicamente direcionada contra o PT, né? Ela produziu uma atmosfera antipetista com pauta na imprensa todo dia, aquelas imagens dos canos de esgoto, jogando dinheiro, né? Tudo isso produziu um imaginário contra o PT muito forte. E ainda assim o partido demonstra uma resiliência. Mas é muito nisto que o desgaste avança. O desgaste avança. Para a eleição de 2026, por exemplo, é um cenário sombrio. É difícil. É impossível afirmar o que vai acontecer. Mas me parece cada vez mais difícil para o partido manter as suas bases, né? Com o avanço. E os pastores, os neopentecostais, têm sido à frente de avanço da extrema-direita nas periferias. Eles têm feito esse trabalho de base que a esquerda perdeu. Então, eu acho difícil imaginar que isso se sustente por muito mais tempo. É um processo de degradação. Ainda tem força, ainda demonstra muita força, mas cada vez menos. Bom, nós vamos acompanhar esse período para frente aí com muita atenção para ver como se desdobram. Ainda tem tempo para as eleições, esse cenário ele é cambiante, ele depende muito, inclusive, da dimensão internacional hoje da crise. Eu quero agradecer muito ao João Rafael
Moraes por esse papo super interessante, esclarecedor, né? Muito obrigado pela sua participação e quero agradecer a você também que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado. Obrigado.